Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do programa sobre a ciência, trilogia analítica. Então, damos continuidade a esses estudos tão importantes, tão úteis e que podem atuar não somente na saúde mental, emocional dos seres humanos, mas na sua saúde orgânica, física, na saúde social e até na saúde ambiental, dado que nós tratamos aqui da ciência energética, que é uma física de Kepp e que ela é aplicada em todos os campos da vida, porque a energia está em tudo e tudo é energia, desde os pensamentos, desde a vida inconsciente, desde a vida espiritual, até mesmo o que a gente come, que energia a gente usa na nossa casa, como que as plantas, os animais atuam, se desenvolvem ou não. E o nosso planeta que está sob risco de uma grande catástrofe, porque as alterações geológicas e climáticas estão cada vez mais acentuadas. Então, vamos aqui ver como que o ser humano louco está destruindo o seu mundo. Eu gostaria de mostrar um gráfico que mostra a verdadeira origem da doença mental. A questão da doença mental, da neurose, psicose, da questão da depressão grave, não vem só de elementos da infância. Aliás, a questão da infância não é assim tão grave que vai causar toda a doença mental. O que causa a doença mental, eu vou mostrar aí no gráfico, né? Que causa essa doença no qualquer tempo de vida que a pessoa tenha, seja até mesmo na infância, na adolescência e na vida adulta. Veja lá, Cláudia, em primeiro lugar. O ser humano só pode gastar o que ganha. Então, esse é um princípio fundamental da questão da doença mental. Então, note o seguinte, né? A pessoa que gasta mais e faz dívida, depois, evidentemente, não pode pagar, faz assim, empréstimo de agiota, de agiotagem. Então, é uma pessoa que, se naquele momento não tem meios para sobreviver, como é que vai ter depois, né? Então, é uma pessoa fora da realidade. Vocês têm algum exemplo? Querem falar alguma coisa? Sim, doutor Kepp, nós vemos isso no atendimento psicossomático, que tem um impacto, né, direto na saúde psíquica e orgânica. Então, a pessoa ela fica muito ansiosa, fica muito preocupada, fica muito estressada e depois começam os sintomas orgânicos também. Dores de cabeça, pressão arterial alta, dor no estômago, né? Muita gastrite por esse estresse, porque ela está se opondo à realidade, né? Ela está fazendo uma coisa que ela não poderia fazer e vai adoecer. Por que uma pessoa que não pode, por exemplo, comprar alguma coisa, que não pode, assim, dispor de uma certa quantia, gasta aquela quantia? A Selma quer falar? Então, doutor Kepp, dá a impressão que a pessoa quer viver um delírio, né? Quer ela viver algo que é fora da realidade. Então, isso não pode nunca dar resultado.
ela tem que viver com aquilo que ela tem, no aqui, no agora, né? Procurando melhorar a vida. E é interessante também, ela acha que vai obter felicidade com aquilo que ela compra e não poderia ter comprado. Ela acha que a felicidade está naquilo. Mas depois vem tanta amargura, né, para pagar as contas que ficam, que é bem o contrário do que ela imaginou no início, né? Então, viver o delírio nunca pode dar certo. E fora, né, Dr. Kepp e Selma, o medo, o pânico, a tensão que a pessoa fica depois com o pavor que aquela dívida que ela não está conseguindo pagar está aumentando, aumentando, aumentando. E é uma condenação que ela não tem como sair. Então, imagine só o grau de doenças que isso acarreta para o ser humano. E de brigas, e de irritabilidade, desespero. Agora, vocês devem pensar um país que não tem um dinheiro que quer gastar, então faz empréstimo no exterior, como no Brasil. Você não acha interessante, doutor Rodrigo, que o Brasil, no final, deve tanto, sendo um país tão rico? Não faz sentido nenhum o país ser tão rico, ter tantas riquezas naturais e ficar pedindo dinheiro emprestado. O Brasil precisa aprender a viver e crescer com aquilo que ele produz, com aquilo que ele tem, e não com aquilo que ele não tem. Então, as leis nesse aspecto que obrigam o Brasil a se endividar para manter e sustentar um padrão de vida que às vezes não conseguem ter, deixa a população toda doente mental, como os políticos, os nossos líderes, o povo, todo mundo sofre deste delírio que acaba acometendo o mundo inteiro. Então, e não só o Brasil, né? Tem outros países que vivem de empréstimo. Então, o que acontece? No caso do Brasil, então começa praticamente a entregar tudo que tem. Começa a entregar terras, começa a entregar a riqueza, minas, entrega tudo para, então, conseguir algum dinheiro do exterior, ou então entregam tudo, vamos dizer, a preço de mínimo, né? Para poder, assim, colher dinheiro no exterior, para quê, né? Para acabar com o país. Então, quem empresta no exterior para o país está cometendo um crime contra o país. Não pode emprestar de ninguém, principalmente quem é brasileiro, quem, vamos dizer, está no poder do Brasil. E também os países que fazem empréstimo também são gananciosos, né? Eles roubam do povo, roubam do outro país que emprestou dinheiro, rouba todo o poder que outro país tem. Fizeram isso, né, com a África. A África acabaram com as riquezas. E coisas assim mais recentes, por exemplo, incentivar a guerra. Então, um país, ele é incentivado à guerra. Vamos dizer, os contribuintes que têm que financiar os armamentos, sejam eles feitos dentro do país ou fora, aí são contribuintes de outros países que têm que pagar aqueles armamentos. Então, ao invés de ser um dinheiro utilizado para o bem, para a construção, é utilizado para matar. E depois que aquele país foi destruído, está em frangalhos, eles emprestam dinheiro para reconstruir o país. Tudo como se fossem beneméritos, benfeitores, né? Assim foi feito na Segunda Guerra Mundial e está sendo feito agora nesse conflito que vocês estão acompanhando. Na Colômbia também aconteceu com os plantios de arroz.
eles fizeram o chamado Tratado de Livre Comércio, mas não é bem comércio, né? Eles acabaram com esses plantios nacionais e entrou o arroz da China e acabou com essa agricultura interna do arroz e de outros produtos. E não acontece apenas na Colômbia. Então, aí nós vemos essa corrupção, né? De países que entregam sua riqueza e acabam com a própria economia pela corrupção dos poderosos. Então, vamos... O César quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, o senhor estava falando da dívida, né, que os países têm com outros países. No caso do Brasil, os governos anteriores, recentes aí, para não citar nomes, né, eles passaram, o Brasil devia dinheiro para fora, só que eles pagaram toda a dívida e transferiram essa dívida para os bancos internos. Então foram os bancos que passaram a tomar conta do país. Então as nações estrangeiras passavam a sugar todo o nosso dinheiro também através das instituições financeiras que eram donas da nossa dívida. Por isso que banco tem assim lucros simplesmente astronômicos, né? E o país totalmente na miséria, né? Então vamos ver novamente o gráfico. Em segundo lugar, o que eu escrevi. Quem gasta o que não tem é doente mental. Vocês todos gastam o que não tem? Aqui na sua estrutura, na sua escola, só um ou outro gastou o que não tinha e procura não gastar mais. Mas a maioria não gasta por causa da sua orientação, né? A orientação que o senhor dá, os cursos que dá, a orientação terapêutica. Então, gastar o que não tem aqui é meio sinal de... é mau sinal, né? Um sinal de doença mental. Então, o pessoal fica meio com medo de fazer tanta besteira assim. Vocês têm costume de emprestar dinheiro quando precisa? Não, doutor Kepp. Eu acho que uma boa forma de preservar a saúde a gente não gastar o que não tem. Então, eu, pelo menos, não faço empréstimos, né? Porque seria terrível. Eu não aguentaria o estresse depois. Posso desenvolver isso um pouquinho? É o seguinte, eu me lembro muitas pessoas argumentando assim: mas se eu não fizer um financiamento, eu nunca vou ter minha casa. Então eu vou ter que trabalhar anos e anos e anos e anos para conseguir juntar dinheiro para comprar uma casa. Ou, se eu não financiar o meu automóvel, eu não vou conseguir ter automóvel. Então, isso, em alguns países, que os juros é piquititico, isso não tem muito problema. Mas no Brasil, e em países que os juros são tão altos, é um suicídio. Então, como que algumas pessoas que conhecem isso fazem? Fazem uma espécie de cooperativa, vamos dizer assim, de uso comum de certas coisas. Então, por exemplo, precisam de uma moradia, todos se cotizam para não ter que fazer um empréstimo em nome individual, ou nem o grupo todo se unindo, não precisa de empréstimo. Todos se juntam para comprar um carro de uso coletivo, por exemplo, uma perua, e que além de economizar na compra, economiza gasolina. Então, esses são princípios fáceis de se obter, desde que se tenha uma mentalidade, uma visão de mundo trilógica, inclusive, né, como a terapêutica trilógica. E se formam, então, empresas, empreendimentos trilógicos, cooperativas trilógicas, vida residencial trilógica, né, que é uma cooperativa, para a gente poder se libertar desses juros abusivos. Então, Cláudia, não apenas a pessoa que empresta e depois passa a vida toda pagando aquele dinheiro que emprestou, né, que tem juros e correção monetária, aquela coisa toda, né? Então, não apenas essa pessoa é doente, mas quem emprestou é muito doente também, é praticamente um roubo que faz usando, vamos dizer, a fraqueza da pessoa que empresta e o trabalho e o dinheiro que a pessoa tem que pagar a vida toda.
um abuso, né, da doença dos seus semelhantes, né? É a mesma coisa que, por exemplo, vender bebidas, vender cigarro, vender drogas, é se aproveitar dessa doença, da fraqueza do povo, dos seus semelhantes, para lucrar com isso. Além de adoecer o outro, ajudar a matar mais rápido, ainda lucra com isso. A Heloísa quer falar? Eu queria comentar que o senhor está falando, eu acho um grande problema social são os cartões de crédito, porque é uma tentação, as pessoas, principalmente mulheres ainda, né, são mais consumistas, e com esse cartão de crédito a pessoa fica mais nos delírios, né? Então, eu mesma prefiro não ter cartão de crédito, né? Nunca usei na minha vida. Então, eu consigo viver mais dentro da realidade, né? Porque a pessoa fica vendo aí tudo em promoção, isso e aquilo, gastam que elas não têm, total delírio. E como o Dr. Kev fala, né? Se a gente não tem o dinheiro naquele momento, como vai conseguir ter depois, né? Então, está cada vez mais tenso, mais com dívidas. E vem as doenças orgânicas também, né? Então, o cartão de crédito pode ser chamado o quê? Cartão do roubo. Está de acordo? Sim, por causa dos juros, né? Sim, incentiva a loucura e depois a pessoa fica toda endividada. Vocês devem usar muito cartão de crédito, né? Porque a pessoa não sabe quanto pode usar. Então vai usando. E vira, quando sabe o quê? Vira cartão de óbito. É o cartão de óbito programado, né? Em vez de crédito, é cartão de óbito. Cartão de doença porque também, tem cartão né? de débito também, né? E isso tudo, no final, fica um cartão de óbito. Preparar a morte mais rápido, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Falar mal do mal é bom. É ótimo. Então vamos ver, em terceiro lugar, a questão da doença. Toda doença, toda, vem do diabo. Vocês devem estranhar, né? Como vem do diabo? Toda saúde vem de Deus. Deus não criou a doença. Então, se tem doença, só pode vir do diabo, não é? Dos maus espíritos e do diabo. Então, a própria Bíblia, né, não fala isso? Que eles foram contra, assim, praticamente a orientação certa do ser divino, né? Então, na Bíblia fala que Eva resolveu contrariar o Criador, depois Adão e depois os outros. Então, a doença veio de quem, né? Do conselho do diabo que deu, segundo a Bíblia, para Eva, para Adão, para todos. Vocês estão de acordo? Sim, inclusive o senhor citou a Bíblia, tem um trecho lá na Bíblia que diz, né, Dr. Kepp, que a morte é o preço do pecado. Só que na psicopatologia do senhor, né, o senhor diz que o que é o pecado? Pecado é a patologia. Então a pessoa que não conscientiza a patologia, ela vai para a morte mesmo, né? Por isso que Cristo, quando curava alguém, ele dizia assim, vai e não peque mais. Então, mas o pessoal deve estranhar, né? Que a gente, sendo cientista, fale de coisas assim, vamos dizer, espirituais, religiosas, né? Mas o erro é não falar assim de tudo o que entorpece, tudo que estraga o ser humano e que é, vamos dizer, não só material, mas é espiritual e até religioso, né? Eu gostaria, Dr. Kepp, de colocar aqui esse livro, A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Aqui eu desenvolvi na fisiologia, né? Um estudo mais para o lado da medicina, do porquê a sua terapia cura pessoas assim, tantas. Por causa do aspecto justamente da patologia que é o pecado, vamos dizer assim.
a inveja, a ira, até o medo, o pânico é uma forma de pecado. A atitude de megalomania, de soberba, tudo isso é que causa as doenças. E aqui tem a comprovação disso, inclusive com casos clínicos, né? Comprovado disso que o senhor está falando, tá? Quem quiser, isso aqui de facílima leitura, e uma porção de gente sempre se cura lendo esse livro. É claro, né? O próprio diabo está sofrendo o que ele fez de errado, né? Como é que ele quer contrariar? Ele não quer ser anjo, né? Quer ser diabo. Então, como é que vai ser um diabo bom? Como é que vai ser um diabo feliz? É verdade. Ele próprio se condena. Ele contraria a si mesmo. E a pessoa também que é assim meio endiabrada, também ela se condena. É verdade. Agora eu vou mostrar o quarto elemento, que é um caso sério. Veja lá. Matar, mesmo da guerra, é assassinato. Não, matar na guerra mesmo. É? Mesmo na guerra, Mesmo? não. É. Na guerra. Na guerra. Que matar fora da guerra é assassinato e na guerra também é. O pessoal vai para a guerra, vai matar outro. É herói? Não, é assassino. Não pode matar. O outro, do outro lado, é irmão. Vai matar o irmão. Vai matar, às vezes, parente, pai, mãe, até. Então, guerra é outra, vamos dizer, outro presente do diabo. Matar na guerra não é heroísmo, não. Essa guerra lá na Rússia, lá com a Ucrânia, lá, que barbaridade, destruindo a casa do outro, matando o outro. Isso é bonito? Isso é horrível. Isso é pecado, como falam os religiosos, pecado mortal, sim. Então, Dr. Kepp, sabe que lá na Rússia, nessa guerra, quando Putin agora falou para recrutar mais 300 mil soldados, uma grande parte da população está fugindo da Rússia, porque eles já têm consciência hoje em dia que guerra é uma coisa do poder, não é uma coisa do povo. Então, antes o povo ia como patinho, todo inocente para a morte, né? Mas hoje o pessoal está adquirindo essa consciência de que o poder é que faz as guerras. Para tirar vantagem, matando o povo. Exatamente. O povo é a bucha de canhão. E é por isso que, geralmente, né, os veteranos de guerra voltam, né, para os países deles todos doentes mentais. Acabou com a vida deles, né? Mataram as pessoas. Toda pessoa que vai para a guerra mata e passa aquele tempo terrível, fica doente. Eu fiz análise daqueles brasileiros que foram na guerra lá, foram mais para a Itália, né? Os soldados, né? Eram mais assim, pessoas que iam como se fossem heróis, né? Todos estavam assim, com doença. E todas as pessoas que estavam morando lá no tempo da guerra, nesses países de guerra, nunca mais endireitaram a cabeça. Estavam sempre... Por exemplo, uma cliente que eu tinha, né, que estava lá na Lituânia, ela, quando via o avião passar, ela então lembrava dos aviões de morte, né, que jogavam bomba lá na Lituânia, lá naqueles países. Então ela ficava desesperada, fora do controle. Então isso é doença. Então, até a próxima. É.